O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outros deu 2 e ao terceiro 1. A cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantaste e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. A severidade desta parábola contada por nosso Senhor Jesus Cristo não tem como objetivo nos causar medo. Na verdade, o Senhor, nesta maneira hebraica de raciocinar, que une inclusive paradoxos, não é? Como um Deus que cuida e que ama, pode ser exigente ao ponto de, sem escutar muitas desculpas, lançar na escuridão e no lugar onde rangem os dentes. O que, na verdade, esta parábola quer dizer é que cada um tem que olhar para a própria vida e perceber que o instante é urgente. Se não formos nós, não será outra pessoa. Se não for agora, não haverá outro tempo. Um dos lugares mais confortáveis da vida de cada um de nós é o de terceirizar as responsabilidades. Ah, não faço porque é meu marido. Ah, mas nesse emprego não dá para fazer assim. Mas se eu tivesse outros filhos em outro lugar, se tivesse recebido outra criação, é lógico que todas estas coisas, à sua maneira, são condicionantes. Nós somos frutos do nosso contexto, do nosso tempo, mas nenhuma dessas coisas pode ter uma palavra determinante sobre o nosso destino. Nós não somos gregos e romanos acreditando nas moiras que estão o tempo todo cortando fios e determinando a vida das pessoas sem que elas tenham liberdade para escolher. Nós temos liberdade, consciência, vontade e podemos, refazendo dos cacos a nossa vida, não considerarmos aquilo que veio para trás uma condenação, mas uma oportunidade de nos tornarmos melhores e de nos reinventarmos. A frase é de um ateu. Mas os ateus têm a sua lucidez, não obstante não tenham fé. É Sartre, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Cada um de nós, enquanto ser humano, tem que se perguntar o que eu faço do que fizeram de mim para não ser vítima do trabalho, do emprego, do passado, das interdições e, sobretudo, com a graça de Deus, não é? Já não bastasse a nossa própria capacidade humana de nos reinventarmos
E é isso que nos define como seres humanos, não é? A gente é capaz de colocar um objeto de muitas toneladas no céu voando sobre as nossas cabeças e ele não cai porque está sustentado pelo ar. Olha a genialidade da mente humana. Colocar toneladas de ferro sobre as nossas cabeças e fazer isso atravessar mares e oceanos. Portanto, podemos nos reinventar e tanto mais, podendo contar com a força da graça de Deus em nós. Mas vamos, antes de aprofundar sobre alguns temas do Evangelho, ir à primeira leitura. O apóstolo Paulo, estamos nestes dias meditando a carta aos Tessalonicenses, está ajudando a população de Tessalônica a perceber esta urgência da vida. Urgência. Porque a carta aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. E ela está com a intenção de resolver uma pergunta: por que Cristo está demorando demais? Então, é uma carta que o apóstolo tem que dirigir a uma geração que começa a questionar se de fato Jesus vai voltar ou não. Porque uma coisa é esperar Jesus nos primeiros anos, mas depois de 20 anos sofrendo, passando por dificuldades, sem ter assim muita clareza do que significaria o desenvolvimento do cristianismo, será que Jesus volta ou não? E, sobretudo, quando começa a morrer a primeira geração dos cristãos, surge um questionamento: o que vai acontecer com aqueles que morreram? Vão ser salvos ou não? Porque Jesus não disse que voltaria em breve, mas esse em breve já significa 20, 30 anos. Então, Paulo escreve esta carta tentando incutir esperança. E ele fala, nesta carta, das 3 virtudes que temos que ter. Virtudes que são, na verdade, dons de Deus em nós: a fé, a esperança e a caridade. Ele fala que a fé deve atuar em nós, ele fala que o amor é um esforço e que a esperança exige constância. A fé deve atuar, é uma semente que deve desenvolver dentro de nós e tem que ser cultivada, tem que ser regada com oração, com sacramentos, com intimidade com Deus. Fé é intimidade. Assim como a gente passa a estranhar alguém com quem a gente não fala depois de anos, assim também Deus vai se tornando um estranho na nossa vida, se nós não cultivamos a fé. Por isso, lembra o apóstolo Paulo, a fé deve atuar em nós. O amor é um esforço. Amor não é expectativa. Amor não é afeto. Amor não é cosquinha no coração. Amor é investimento, ranger de dentes. Amor é aposta. Amor é insistência. Amor é esforço, lembra o apóstolo Paulo. E esperança não é expectativa e não é espera. Esperança é constância, entende? É permanência. Porque graça das graças, como lembra Dom Helder Câmara, não é começar, mas é mesmo em meio a frangalhos continuar seguindo. Como lembra Rubem Alves em um dos seus escritos, nós não somos otimistas, o otimista espera por causa de. Nós somos esperançosos, o esperançoso espera apesar de, continua seguindo. E o apóstolo, então, se detendo no amor, uma destas virtudes teologais no sentido de que elas são recebidas de Deus em nós, tem Deus como objeto, a Ele se destinam, por isso, teologais. O apóstolo Paulo, no primeiro versículo da primeira leitura, diz: não preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno. Aprendestes de Deus. O amor, como lembra Agostinho, é a beleza tão antiga e tão nova da vida. Tão nova porque o amor exige criatividade e reinvenção e porque todos nós sempre seremos deslumbrados e encantados com o amor, porque nascemos para o amor. Mas é tão antigo porque é o óbvio. Se nascemos para o amor, é óbvio então que somos chamados por Deus ao amor e aprendemos dele. O que o apóstolo ajuda a entender é que o amor, antes de tudo, é uma coisa que temos que suplicar de Deus. O amor é uma escola que nós aprendemos do Cristo, olhando para o Cristo, como o Cristo agiu, olhando para o seu cuidado com aqueles que nada podiam lhe recompensar, olhando o Cristo que suporta a ignorância dos próprios discípulos, quando não a traição e a negação deles. Lembremos de Judas e de Pedro, um amor que é até o fim, até a cruz, até a última gota de sangue e de suor. É este o amor que nós aprendemos de Deus e que vem até nós como um dom. E que lembra o apóstolo Paulo,
temos que progredir nele sempre e cada vez mais. Progredir. O amor é uma escola, um aprendizado contínuo. E pede que os nossos passos não se cansem, porque lembra João da Cruz, quando o amor é verdadeiro, ele não cansa nem se cansa. Se você cansou, ainda não está amando como deveria amar. E se você está cansando alguém, ainda não está amando. Porque lembra João da Cruz, o amor não cansa nem se cansa. E o amor, inevitavelmente, aí vamos da profecia, das escrituras, à poesia. O amor, ele tem a ver com a capacidade de encontrar algo que permanece. Eu gosto daquela música da Rita Lee, quando ela canta, né? Amor e sexo, né? Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Entende? O prazer, o encanto de um instante passa rápido, é efervescente. Quem é que já não cometeu alguma loucura sobre efeito de vodka? Mas o amor não. O amor permanece, ele vem de nós, tem a ver conosco e demora e é capaz de permanecer. Ou quando Clarice Lispector, também em um dos seus poemas, diz assim: olha, o amor é quando nós somos chamados a participar um pouco mais. O amor é a desilusão de todo o mais. Poucos querem o amor porque poucos suportam perder todas as ilusões. Olha, o amor é quando nós somos chamados a participar um pouco mais. O amor é a desilusão de tudo mais e poucos suportam perder todas as ilusões. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Aquilo que estas duas grandes mulheres da nossa literatura, da nossa música brasileira disseram, é o que Paulo está falando na primeira carta aos Tessalonicenses. Amor é progresso, amor é escola, amor é nós, amor é participar um pouco mais e desiludir-se das projeções, das expectativas, das ilusões, das próprias reivindicações. Amar é isso. E o amor, vai lembrar o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, particularmente no versículo 3 do primeiro capítulo dessa carta, o amor é um imperativo. Paulo insiste muito nisso. É uma ordem de vida, é um mandamento. Por quê? Porque pode ser mandado e exigido. Porque o próprio Deus foi o primeiro a amar. E se nós não nos arriscamos a progredir no amor, nós somos um trem que descarrilha. Entende? O amor é o trilho da existência de cada um de nós. Um trem fora do trilho não é um trem, é uma sucata. Simples assim. Por isso ele é um imperativo. E nós somos capazes, lembra Pedro em uma de suas cartas, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Deus nos fez capaz de um amor fraterno e sem fingimento. Amor não é egoísmo escoltado. O mundo de hoje é assim, quando alguém quer vender uma coisa para a gente, essa pessoa vai dizer aos nossos ouvidos aquilo que a gente quer escutar, para vender para a gente o produto. O amor dos cristãos, o que temos que ter por dom e por esforço, é sincero, sem cera. É um amor que recolhe os avessos, que permanece, que às vezes vai ter até que dizer para o outro aquilo que o outro não quer escutar. Porque o amor, para ser verdadeiro, não pode ser mentiroso. E quero dizer assim, minha irmã, meu irmão, o amor este que somos chamados a ter, ele não é natural, não é inclinação natural. A inclinação natural é o ódio. Como lembra Maquiavel num de seus escritos, nós esquecemos mais rapidamente a perda dos bens do que a morte do pai do que a perda dos bens. Maquiavel diz, e quem já teve que fazer um inventário de uma família sabe bem o que significa. O pai e a mãe morreu, ótimo, já enterrou agora, qual que é a parte que nos cabe da herança aqui? É o que Maquiavel diz, muito mais rapidamente esquecemos a morte de um pai do que a perda dos bens. Então a nossa inclinação natural é o ódio, é reter, xingar, reivindicar, ressentir, reclamar. E quem nega isso, ou está falando de afeto, está confundindo o amor com afeto, porque o afeto é natural. O afeto que uma mãe pode ter com seu filho, ele é mais ou menos naturalmente espontâneo. Ou é ignorante, ou seja, ainda não descobriu o que é bom na casa da sogra, mas na sua não vai ser bom assim. Ou então está sendo cínico. Porque qualquer pessoa que já tenha arriscado se amar alguém, sabe que o amor faz ranger os dentes e que exige investimento, aposta e esforço. Então,
Vamos agora a Schopenhauer, quando ele diz que se nós temos dentro de nós uma vontade que é cega, que tende a ser uma afirmação do nosso próprio ponto de vista e da nossa própria vontade, como é que nós vamos sair desse buraco? Em primeiro lugar, lembra Schopenhauer, com contemplação. Tem que sermos capazes de ver aquilo que é belo, o belo do detalhe, da gentileza, apreciar quem está conosco. Eu perdi o ônibus. Aprecia o IP florindo. Mas está muito difícil com a minha cunhada. Ai, meu Deus do céu. Que bom que você está tendo a oportunidade, depois de velha, de aprender que quem te ofende te domina. É autoconhecimento que a vida está te chamando a ter. Então, perceba, podemos dar um significado positivo a cada sofrimento, a cada dificuldade, nos tornarmos maiores do que nós mesmos. Porque a paixão retém, o amor faz transbordar. Não é que os outros vão nos dar alguma coisa, hein? Nós é que vamos transbordar. Então, contemplação do belo, o encantamento com o belo, o milagre da vida, do detalhe, ao invés de ficar reclamando e amaldiçoando o destino. E, em segundo, vai dizer Schopenhauer, a capacidade de sermos empáticos. Porque se está difícil para você, também está para a caixa do supermercado. Você acha que é fácil para ela ter que acordar cedo e ter que atender gente chata, como às vezes nós somos? Não é. Então, ser empático não é sofrer pelo outro, que a gente não dá conta, mas é ver sobre a perspectiva do outro. Porque se dói em mim, deve estar doendo também em alguém. Então, nós temos a capacidade de sermos empáticos. Schopenhauer, então, diz que a maneira que a gente vai dominar este ímpeto de vontade e de afirmação dentro de nós é com a contemplação do belo, o repouso no belo, as pausas que restauram. É por isso que a gente vem à Serra da Piedade, as nuvens, as flores, as pedras, o frio, nos faz lembrar de Deus, que nos ama no detalhe, e também para redescobrirmos o valor da empatia. Nossa Senhora é a primeira a ser empática com nós, ou você acha que é à toa, que ela traz um Cristo chagado nos braços? Todos nós temos espaço naquele colo, todos nós cabemos como crianças com nossas chagas, com nossas vilezas, nossas indigências naquele colo. E é esta empatia de Nossa Senhora que nos restaura para que nós amemos com o mesmo amor com que fomos amados por ela. E aí vamos, já quase finalizando, ao Evangelho. O Evangelho, no versículo 14, o primeiro deles, se diz que o reino dos céus é como um homem que viaja para o estrangeiro. Que comparação interessante, né? Está falando de uma distância de Deus. Distância de quê? Para que a gente possa fazer. Há momentos da vida que a gente se sente sozinho, a gente está com a impressão de que Deus está viajando, ou que Ele está dormindo, ou que Ele se afastou de nós. Não tem aquela passagem onde os discípulos estão num barco e aí eles viram para Jesus e dizem, você vai ficar dormindo enquanto a gente está aqui se ferrando? É isso. O reino dos céus é assim, parece que Deus de vez em quando dormiu, Ele tirou férias. Não numa marca aí que está decepcionando todo mundo aí, prometeu algumas coisas que não entrega. Eu não vou falar porque eu não tenho dinheiro para advogado e porque também não patrocina a TV Horizonte. Então parece que Deus viajou, que Ele foi para longe, mas Ele nos confiou os seus bens. Olha isso. O que na sua vida é um bem de Deus que Ele está te chamando a frutificar? Mesmo na aparente distância, mesmo parecendo que Ele está dormindo, mesmo parecendo que Ele não está te vendo, tem um bem aí, tem um talento, tem alguma coisa que Ele espera que você multiplique. E aí, dom, talento, semente, fruto, são várias maneiras que o Evangelho vai dizendo para nos ajudar a perceber aquele que foi o ponto de partida da nossa homilia. O fruto, o dom, o talento, a semente que nós temos que produzir é o amor. Lá em João, você vai ver isso claro, capítulo 14 de João, quando Cristo diz assim, não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi. Não é porque você merece, não fica, se você ainda tem a impressão que você, porque reza a novena, porque eu sou padre, é uma pessoa que merece o amor de Deus, você está fulminado. Eu vou dizer com toda clareza, porque quem que se conhece bem não se leva a sério. Nós somos capazes de atrocidades, ou não somos? Quando a gente quer odiar, a gente odeia e odeia com força. Então, Cristo diz, não foste vós que me escolhestes, eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E qual é o fruto que Ele espera de nós? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele nos amou, Ele que nos dá a graça de amar e espera que nós produzamos o fruto do amor. E aí temos que nos perguntar se nós estamos fazendo
como os 2 primeiros servos da parábola, multiplicando e tendo consciência dos dons que Deus nos deu, ou se nós estamos cavando buraco. Tem gente que cava buraco no casamento, tem gente que cava buraco no trabalho, tem gente que cava buraco na igreja, tem gente que cava buraco na rua, e neste buraco acaba caindo e leva outras pessoas para o mesmo buraco, né? Porque lembra o Salmo 42, um abismo atrai outro abismo. Quando nós vamos cavando buracos demais, enterrando nossa vida, nossos talentos, nossa potencialidade, nós vamos arrastando um tanto de gente para dentro desse buraco. Vamos pedir a Deus a graça de não termos medo de ser quem somos chamados a ser. Que compreendamos que a vida é um investimento, uma aposta de amor, e que temos que ter esperança. Introduza esse verbo na sua vida, esperançar e arriscar-se para frutificar os dons que Deus te entregou. Nessa consciência profunda, meu irmão e minha irmã, nós não podemos terceirizar a responsabilidade da nossa existência. Se não formos nós a fazer com a graça de Deus, perderemos o tempo. E quem perder a própria vida, o tempo da própria vida, sofrerá muito para encontrar. E é o que Jesus diz, né? No final haverá choro e ranger de dentes. Vai dizer, mas meu marido não tem dente, mas não, ele tem dentadura, então rangerá as gengivas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja